Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo mundo do chocolate. Hoje, mergulhamos na história da fábrica Hershey e iremos descobrir como eles conseguiram, em pleno racionamento alimentar, aumentar a sua produção de chocolate. Antes, precisamos entender qual era o contexto da época. No início do século XX, um trabalhador americano ganhava cerca de $400 por ano. Porém, o cenário estava mudando nos Estados Unidos. Com a crescente economia e o aumento do poder de compra das pessoas, novas oportunidades surgiram para empresários e empreendedores. Cerca de um quarto da renda era destinada à habitação, 15% para roupas e 45% para comida. Esse aumento do poder de compra criou um mercado em potencial para produtos inovadores. E foi nesse contexto que Milton Hershey, visionário e ousado, decidiu se lançar de cabeça em um novo empreendimento. Investiu $20 mil, uma quantia substancial na época, o equivalente a aproximadamente $500 mil nos dias de hoje, em equipamentos para produzir um tipo de chocolate até então pouco conhecido no país, o chocolate ao leite. Inspirado pela visão de democratizar o acesso ao chocolate, Milton Hershey estava determinado a alcançar até mesmo a classe operária. Logo, o chocolate Hershey havia conquistado o coração dos consumidores. As vendas atingiram a incrível marca de $5 milhões na época, o que seria equivalente a 135 milhões nos dias de hoje. Mas o mundo logo seria abalado por um trágico acontecimento: o início da Primeira Guerra Mundial. Depois de alguns anos de guerra, os Estados Unidos entraram no conflito em 1917 e o governo promoveu iniciativas de racionamento, como as segundas e as quarta-feiras sem carne, impactando a indústria alimentícia. A questão agora era como continuar a produzir seus chocolates sem demitir ninguém, sem aumentar os preços dos produtos e ainda por cima com seu estoque de açúcar comprometido pelo racionamento do governo. E foi aí que ele descobriu uma maneira. No período da guerra, ele começa a construção de uma fábrica em solo cubano. Além de construir a fábrica, ele constrói também um sistema de ferrovia, casas para seus funcionários, escola pública, clínica médica, lojas, cinema, um campo de golfe e um complexo esportivo. Tudo isso pretendia beneficiar seus trabalhadores e outros habitantes locais. Abre aspas. Esqueçam os lucros, fecha aspas, disse ele aos administradores da loja que criou para atender a Central Hershey em Cuba. Também não quero perder muito, mas quero que a loja ajude meu pessoal, fecha aspas. Milton Hershey era conhecido por criar um modo de vida extremamente elevado para seus funcionários, como visto na sua primeira fábrica nos Estados Unidos, onde ele construiu casas e um parque de diversão para seus funcionários e suas famílias, parque esse que foi tão bem construído que existe até hoje, e são pontos turísticos famosos nos Estados Unidos. A refinaria de açúcar está fechada há 14 anos, mas mesmo assim ainda sente saudade do som do apito a vapor que sinalizava as mudanças nos turnos de trabalho. Ela sente falta do cheiro da colheita, um odor difícil de explicar em suas palavras, e da doçura pairando no ar. Tem saudade do som da indústria, como o estálido dos trens, trazendo cana-de-açúcar e levando embora sacos de açúcar, mas principalmente à noite, depois que desliga a televisão. Abre aspas, é uma grande mistura de emoções. A indústria não existe mais, então a nostalgia toma conta, fecha aspas. Conta Amarilis, de 68 anos de idade. E o nosso segundo relato, abre aspas. Nós tínhamos o melhor açúcar do mundo e vivíamos como reis. Tínhamos nosso próprio time de beisebol e nossas bandas, nossos clubes, nossos concertos e filmes, relembrou Amparo de Jong, de 93 anos, ao jornal britânico The Guardian. A empresa era dona de todas as propriedades do vilarejo, mas era um patrono benevolente, dizem os residentes. Ela pagava salários relativamente altos, subsídio à moradia e buscava manter felizes os empregados e suas famílias, reagindo rapidamente a pedidos de consertos nas casas e mantendo serviços de utilidade pública. Abre aspas. Era um lugar separado do resto do país, afirma Pedro Gonzalez Berna, de 67 anos, antigo morador da vila.
cujo pai trabalhou como condutor da estrada de ferro que Hershey construiu para ligar a refinaria a Havana e ao porto de Matanzas. Abre aspas. Éramos um pequeno mundo à parte. Fecha aspas. Mas nem tudo eram rosas. O código moral importado pela empresa também incluía segregação racial e de classe. Os supervisores norte-americanos moravam nas casas maiores e os trabalhadores nas menores. Os funcionários negros recebiam casas na parte mais distante da cidade. Enquanto isso, o conflito se estendia na Europa, ocasionando na destruição de diversas plantações de beterraba, que eram a base para a produção de açúcar na Europa, ocasionando em uma queda gigantesca na produção. Com isso, a fábrica de Milton Hershey se tornou uma das refinarias de açúcar mais produtivas do país, se não de toda a América Latina. E aliás, era invejada pelas cidades vizinhas, que não contavam com o padrão de vida que Hershey emprestou ao povo com seu nome. A guerra o fez ganhar muito dinheiro. Afinal, o exército encomendou mais de 2 milhões de barras de chocolate. O pedido foi tamanho que, para cumprir o contrato, a empresa convocou voluntários para ajudar a embalar e encaixotar as barras. 300 mulheres apareceram para fazer o trabalho. Além disso, os preços do açúcar continuaram a subir, mais que o dobro em 2 meses. O total de remessas cubanas valiam 2,3 bilhões de reais em 1919. E chegou a incríveis 5,1 bilhões de reais em 1920. Hershey morreu em 1945 e a empresa vendeu a fábrica e a vila, bem como outras propriedades cubanas, em 1948. Mas então, o que aconteceu com a fábrica? Após a ascensão de Castro, em 1959, a refinaria foi estatizada e a cidade rebatizada como Camilo Cienfuegos, um dos comandantes de Castro. A segregação terminou, afirmam com orgulho os moradores atuais, e as casas foram redistribuídas enquanto o socialismo de Castro buscava acabar com as hierarquias raciais e de classe. Mas com a mudança na propriedade, a atenção aos detalhes logo começou a piorar, contam os residentes. Os moradores se tornaram os responsáveis pelos consertos das casas, mas os baixos salários públicos não permitiam cobrir o custo das reformas. A festa anual terminou sendo cancelada. O estádio de beisebol foi demolido. Mas mesmo assim a refinaria continuou sendo a mais produtiva do país, ajudando a fazer Cuba o maior exportador de açúcar do mundo e do açúcar o sustento da economia cubana. Mas o setor declinou após o colapso da União Soviética, seu principal patrocinador, no começo da década de 2000. O governo fechou inúmeras refinarias, incluindo a criada por Hershey. Essa história é muito interessante, porque ela é símbolo do melhor e do pior momento das relações entre Cuba e Estados Unidos. Espero que tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível como esse. Até a próxima!